a fascinação pelo vilão. Vamos ser sinceros, nós temos uma fascinação por histórias de origem. Em um mundo cheio de heróis, muitas vezes são os vilões que roubam a cena. Queremos saber por que eles se tornaram o que são. O que aconteceu com o Coringa para que ele se tornasse o agente do caos? Qual foi a jornada de Anakin Skywalker até ele se transformar no temível Darth Vader? Entender a origem de um antagonista nos dá uma nova perspectiva sobre toda a história. Mas e se eu te dissesse que a história de origem mais antiga, mais épica e mais impactante de todas não está na Marvel ou na DC, mas está registrada em um livro milenar? Estamos falando da origem do maior antagonista da narrativa humana, Satanás. Antes de ser o adversário, o tentador, a serpente no jardim, quem ele era? A Bíblia, ao contrário do que muitos pensam, não é silenciosa sobre isso. Ela nos dá vislumbres, peças de um quebra-cabeça cósmico que, quando montado, revela uma tragédia de proporções inimagináveis. Uma história de perfeição, beleza, poder e, finalmente, de uma escolha que mergulhou o universo em um conflito que dura até hoje. Hoje, nós não vamos falar de ficção, de chifres ou de garfos vermelhos. Nós vamos mergulhar fundo nos textos sagrados, de forma séria e respeitosa, para entender a história de origem de Lúcifer. Prepare-se, porque essa não é apenas a história de como o mal começou. É um alerta sobre a semente desse mesmo mal que pode residir em cada um de nós, o orgulho. Parte 1. O esplendor da criação, o querubim ungido. Para entender a queda, primeiro precisamos entender a altura da qual ele caiu. Antes da fundação do nosso mundo, antes que a humanidade existisse, Deus, em sua infinita criatividade, trouxe à existência seres de pura luz e espírito, os anjos. A Bíblia descreve um reino celestial vibrante, organizado e cheio de glória. Seres como os serafins, que queimam com o fogo da santidade de Deus, e os querubins, guardiões da sua glória e do seu trono. Imagine uma existência sem dor, sem envelhecimento, sem pecado. Uma realidade onde a presença de Deus era direta, palpável e a fonte de toda a alegria e propósito. Nesse cenário de perfeição, um ser se destacava. A Bíblia não nos dá seu nome original Lúcifer de forma explícita como um nome próprio, mas sim como uma descrição. Lúcifer vem do latim e significa portador de luz ou estrela da manhã. E essa era exatamente a sua essência. 2 livros proféticos, Ezequiel e Isaías, nos dão os detalhes mais claros sobre quem era essa criatura. Vamos analisar o que o profeta Ezequiel, no capítulo 28, escreve. Embora o texto seja direcionado ao rei de Tiro, os teólogos concordam que a descrição transcende qualquer rei humano e aponta para a entidade espiritual por trás do trono. Assim diz o Senhor Deus: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Pense no que isso significa. Ele não era apenas bonito ou inteligente. Ele era o selo da medida, o padrão pelo qual a beleza e a sabedoria angelical eram medidas. Ele era o auge da criação angelical. A obra-prima de Deus entre os anjos. Ele não tinha um defeito sequer. Sua beleza não era apenas exterior, mas um reflexo de uma sabedoria profunda, dada pelo próprio Criador. A descrição continua, detalhando sua magnificência. Estavas no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado foram preparados. Vamos quebrar essa informação. Primeiro, estavas no Éden, jardim de Deus. Este não é necessariamente o mesmo Éden de Adão e Eva, mas o jardim de Deus celestial, o lugar da mais íntima presença divina. Ele tinha acesso irrestrito a esse lugar. Segundo, sua cobertura. Ele não usava joias, ele era coberto por elas. Sua própria essência brilhava com o esplendor das pedras mais preciosas. Isso não é uma metáfora para a riqueza, mas para sua glória inerente. Cada pedra simboliza um aspecto de sua perfeição. E o ouro, o mais nobre dos metais, era a base, a cravação de sua estrutura. Terceiro, e isso é fascinante, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. A música, a adoração, não era algo que ele fazia, era parte de quem ele era. Sua própria existência era uma sinfonia de louvor ao Criador. Ele foi criado para ser o maestro da adoração celestial. Cada movimento seu, cada expressão, gerava uma melodia perfeita para a glória de Deus. E finalmente, sua posição e seu propósito. Tu eras o querubim ungido para proteger, e te estabeleci, no Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Esta é talvez a descrição mais importante. Ele era um querubim ungido. Querubins são guardiões da santidade de Deus.
Pense nos querubins que guardavam o caminho para a árvore da vida após a queda de Adão, ou nos querubins bordados na cortina do Santo dos Santos no templo. Ele tinha a mais alta das posições de guarda. Ele foi ungido, separado, consagrado para essa função de proteger a glória de Deus. Ele estava no Monte Santo de Deus, uma metáfora para o centro do governo e da presença de Deus. E andava no meio das pedras afogueadas, que muitos interpretam como uma descrição da própria glória incandescente que emana do trono de Deus. Ele não apenas via a glória de Deus de longe, ele caminhava no meio dela. Ele conhecia a santidade de Deus de uma forma que talvez nenhum outro anjo conhecesse. Para resumir, temos uma criatura de beleza inigualável, sabedoria incomparável, posição de máxima honra e acesso íntimo à presença de Deus. Sua existência era, em si, um ato de adoração. Ele era perfeito. A Bíblia faz questão de frisar isso: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Ele não foi criado com uma falha. Ele não tinha uma predisposição para o mal. Ele era uma obra-prima. E essa perfeição torna a sua queda ainda mais trágica e a sua escolha ainda mais indesculpável. Parte 2. A semente da corrupção, o nascimento do eu. A frase de Ezequiel não termina aí. Ela tem uma continuação, uma conjunção adversativa que muda o rumo de toda a história cósmica, até que se achou iniquidade em ti. Aqui está o grande mistério. Como a iniquidade, o pecado, pôde ser encontrado em um ser criado perfeito, em um ambiente perfeito? A resposta bíblica não aponta para uma falha na criação de Deus, mas para o poder de uma coisa que Deus concede às suas criaturas morais: o livre-arbítrio. A capacidade de escolher. A iniquidade não foi colocada nele. Ela se achou nele. Isso sugere um processo interno, um pensamento que nasceu e foi nutrido em seu próprio coração. E que pensamento foi esse? O texto de Ezequiel nos dá a pista: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. O problema começou quando ele parou de olhar para o Criador e começou a olhar para si mesmo. Ele olhou para sua própria beleza, sua própria sabedoria, seu próprio resplendor e, em vez de ver um reflexo da glória de Deus, começou a ver algo para se admirar. A gratidão pela dádiva se transformou em orgulho pela posse. A sabedoria que lhe foi dada para glorificar a Deus foi corrompida para se autoexaltar. O profeta Isaías, no capítulo 14, nos dá uma visão ainda mais clara do monólogo interior que aconteceu no coração de Lúcifer. Ele nos revela os 5 eu farei que selaram seu destino, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Espere um pouco, ele já não estava no céu? Sim, mas aqui subir ao céu tem o sentido de usurpar a autoridade máxima. É a declaração de que o lugar que ele ocupava, por mais alto que fosse, não era mais suficiente. Ele queria o trono supremo. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. As estrelas de Deus são frequentemente interpretadas como os outros anjos. Ele não queria mais ser um igual, ou mesmo um líder entre eles. Ele queria governar sobre eles. Ele desejava estabelecer seu próprio reino, sua própria hierarquia, com seu trono no topo, em competição direta com o trono de Deus. E no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Na cosmologia antiga, o norte era visto como a morada dos deuses, o lugar do poder supremo. Ao declarar que se assentaria ali, ele estava reivindicando o assento do próprio Deus. Era uma declaração de golpe de estado cósmico. Ele não queria mais servir ao governo de Deus, ele queria ser o governo. Subirei sobre as alturas das nuvens. As nuvens, na Bíblia, são frequentemente um símbolo da majestade e da presença velada de Deus. Dizer que subiria acima delas era uma expressão de total arrogância, uma tentativa de se colocar acima da própria manifestação da glória divina. E então, vem a declaração final, a mais chocante e blasfema de todas, que resume todo o seu desejo: e serei semelhante ao Altíssimo. Esta é a essência do pecado original, tanto dele quanto o que ele depois sussurraria para a humanidade no Éden. Ele, uma criatura, desejou ser igual ao Criador. Ele não queria mais refletir a glória de Deus, ele queria ter sua própria glória. Ele não queria mais ser o portador da luz, ele queria ser a fonte da luz. Esse sentimento, nascido da contemplação de sua própria beleza e nutrido pelo orgulho, foi a iniquidade que se achou nele. Foi a primeira declaração de independência do universo. O primeiro eu que se colocou acima do tu de Deus. E essa escolha deu início a uma rebelião. Parte 3. Guerra no céu, a rebelião e a expulsão. O plano de Lúcifer não foi apenas um pensamento secreto. Ele agiu.
Ele usou sua influência, seu carisma e sua posição para convencer outros anjos a se juntarem à sua causa. O livro do Apocalipse, no capítulo 12, descreve o que aconteceu a seguir, e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Aqui, Lúcifer é chamado de o dragão, um símbolo de seu poder monstruoso e natureza destrutiva. A batalha não deve ser imaginada com espadas de metal, mas como um conflito espiritual de lealdade e autoridade. De um lado, Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, o arcanjo, liderando as forças leais a Deus. Do outro, Lúcifer, agora Satanás, que significa o adversário, e seus seguidores. A rebelião foi massiva. O mesmo capítulo menciona que o dragão levou após si com a sua cauda a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. Novamente, estrelas aqui se refere a anjos. Um terço das hostes celestiais escolheu seguir a Lúcifer em sua rebelião. Isso mostra a escala da tragédia. Milhões de seres de luz, criados para a glória, escolheram a escuridão por lealdade a um líder orgulhoso. Mas a rebelião estava condenada desde o início. Como poderia uma criatura, por mais poderosa que fosse, prevalecer contra o Criador onipotente? O texto é claro: não prevaleceram. A derrota foi absoluta. E a consequência foi a expulsão. O lugar deles não foi mais achado no céu. Aquele que andava no Monte Santo de Deus, que tinha acesso à presença divina, foi banido para sempre. Jesus mesmo testifica desse evento em Lucas, quando diz aos seus discípulos: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. A queda foi súbita, violenta e definitiva. A estrela da manhã se tornou a noite eterna. O portador da luz se tornou o príncipe das trevas. O querubim protetor se tornou o acusador dos irmãos. Sua beleza foi corrompida, sua sabedoria se tornou astúcia maligna, e sua música de adoração se tornou o silvo da serpente. Parte 4. As consequências e o novo trabalho. A queda de Lúcifer não foi o fim de sua história, foi o início de seu novo e terrível propósito. Expulso da presença de Deus, seu foco se voltou para a nova criação de Deus, a humanidade. Seu objetivo se tornou claro: se ele não podia destronar a Deus, ele iria arruinar aquilo que Deus mais amava. Ele iria provar que a criação de Deus era falha, que os seres criados à imagem e semelhança de Deus também poderiam ser levados a se rebelar. Sua primeira aparição na Terra é como a serpente no jardim do Éden. E qual foi a tentação que ele usou? Exatamente a mesma que causou sua própria queda: sereis como Deus. Ele projetou seu próprio pecado, seu próprio desejo, em Eva e Adão. E eles, usando o mesmo livre-arbítrio, fizeram a mesma escolha trágica. Desde então, seu papel é o de adversário. Ele se opõe a tudo o que Deus faz. Ele é o tentador, que busca nos desviar do caminho de Deus. Ele é o acusador, que, como lemos no livro de Jó em Apocalipse, dia e noite acusa os filhos de Deus perante o trono. Ele é o pai da mentira, porque sua própria existência agora é baseada na mentira de que ele pode ser Deus. Parte 5. Por que essa história importa para você hoje? Ok, essa é uma história cósmica incrível. Anjos, batalhas celestiais, uma tragédia épica. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida em 2025, com nossos celulares, nossas redes sociais e nossos sonhos? Tudo. A história da queda de Lúcifer é um espelho. É um alerta gigante e luminoso sobre o pecado mais sutil, mais perigoso e mais universal de todos: o orgulho. Pense nos 5 eu farei de Lúcifer. Quantas vezes eles não ecoam em nossos próprios corações de forma mais sutil? Eu vou subir na vida, não importa quem eu pise. Eu mereço mais reconhecimento, mais seguidores, mais poder que os outros. Eu sou o dono da minha vida, eu faço minhas próprias regras. Eu não preciso de Deus, eu sou autossuficiente. A cultura moderna nos bombardeia com a mensagem de Lúcifer: seja você mesmo. Siga seu coração. Você é o centro do seu universo. E embora a individualidade e a autoestima sejam boas, quando elas se transformam em um orgulho que exclui a Deus e nos coloca em um trono que não nos pertence, estamos trilhando o mesmo caminho perigoso. A história de origem de Satanás nos ensina que o mal não começou com um monstro feio, mas com a criatura mais bela e perfeita, que se apaixonou por si mesma mais do que por seu Criador. Nos ensina que nosso maior inimigo espiritual não luta primariamente com força bruta, mas com sussurros ao nosso ego, alimentando nosso orgulho, nossa inveja e nossa ambição desmedida. Entender essa história nos dá a sabedoria para reconhecer a tentação quando ela vem. Ela nos chama à humildade.
Ela nos lembra que toda beleza, toda sabedoria e todo dom que temos não são para nossa própria glória, mas são reflexos da glória de nosso Criador. A escolha de Lúcifer foi definitiva, mas a nossa ainda está sendo feita, todos os dias. A escolha entre dizer eu serei o centro e dizer tu, Senhor, és o centro. Essa é a história de origem do vilão. Uma história que não começou no inferno, mas no coração do céu. Uma tragédia que nos serve de aviso, mostrando que a queda mais perigosa não é de um penhasco, mas do pedestal do nosso próprio orgulho. Se esta análise profunda sobre um tema tão complexo te ajudou a enxergar as escrituras de uma nova forma, considere deixar o seu like. O seu gostei sinaliza para o YouTube que conteúdos cristãos com profundidade são relevantes, e isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que buscam por conhecimento. E para não perder os próximos estudos e continuar essa jornada com a gente, se inscreva no canal. Assim, podemos crescer juntos em sabedoria e fé.